Olá, olá, olá. Vamos ver se aparece alguém aqui. Chamar o nosso convidado. Vamos ver se vai agora. Vamos ver. Ixi, será que não foi? Boa noite, My Winery. Estou tentando chamar o Felipe e não estou conseguindo. Felipe, vou mandar o invite agora, se você estiver aí. Vamos ver. Olá, Estou Kelly. ouvindo. Boa noite. Olá, tudo bem? Boa Tudo bem? noite. Boa Tranquilo. noite. Uhum. Como tá em Obrigado pelo Goiânia? convite. Claro. Nossa, a Quente e gente que seco. agradece. Uhum. A gente que Uhum. agradece. A gente que agradece. Estamos super felizes. Essa é a primeira live do Vinho Lago. E ter você aqui com toda a sua expertise para clarear nossas dúvidas é uma dádiva, na verdade. O que você está Que é isso. bebendo? Fala pra Obrigado gente pelo aí. convite. É um prazer estar com o vinho do lago. Você perguntou sobre a temperatura de Goiânia. Ah, Nós estamos aqui, Kelly, com 36 graus, 12% de umidade. meu Então, Deus. não teria como escolher outra opção de vinho a não ser o Chiquita Malbec Rosé. Como demorou um Delicioso. pouquinho para chegar às 7h30, baixou um pouco o nível da garrafa aqui. E já foi tomando. Mas um rosé cai super bem, porque tá quente e seco, né? Então a opção é o rosé. E tem um tinto também para a gente compartilhar um pouco de experiência, que daqui a pouquinho eu posso mostrá-lo. O tinto é sempre amado. Eu, na verdade, vou experimentar o Chiquinha Shiraz ou Uau, Syrah hoje pela primeira vez. excelente. Vamos lá. Boa escolha. Uhum. Então, Felipe, olha, eu quero começar já falando, introduzindo quem é você, essa pessoa maravilhosa que eu já conheço há um tempo e que está me dando uma super força aí nessa nova rota da minha vida. E eu queria só falar para todo mundo que o Felipe é um cara muito incrível. Ele já é sommelier há mais de 15 anos, ele já treina equipes em todo o país. Há 10 anos atrás, ele fundou a My Winery importadora em Goiânia. E atualmente ele é um dos principais nomes quando se fala em vinho no estado de Goiás. Não é isso, Felipe? Obrigado, que responsabilidade estar aqui falando depois dessa introdução, viu, Kelly? Mas, Não, eu sei não, que é. maravilha, essa é a minha atuação. Sou um apaixonado pelo mundo dos vinhos, acima de tudo, faço com muito gosto o meu trabalho, né? Então, falo e faço um trabalho relacionado a vinhos por paixão. Que delícia. Então, você então é o encarregado a desvendar esse mistério. Como é que a gente identifica se o vinho tem qualidade, Felipe? A gente vê foto, garrafa Claro, bonita. E aí, como que a gente descobre isso? excelente. Esse é um grande tema, né, Kelly, que gera muito debate, muita dúvida. Muitas vezes as pessoas têm uma percepção um pouco diferente. Para responder a sua pergunta, eu inicio falando sobre a bebida vinho, né? O vinho ele é visto por enólogos, pela indústria, como um alimento. Ele tem características que envolvem o olfato, o paladar e, acima de tudo, é um alimento. É claro, ele é uma bebida alcoólica, ele deve ser consumido com moderação e é muito relacionado à questão da percepção, da interpretação de cada pessoa. Porém, nós sempre precisamos separar bem a questão do gosto, que ele é pessoal, da qualidade de um vinho. Por exemplo, um vinho pode ter qualidade, porém, ele pode não agradar o meu paladar. Nós, como profissionais, na hora de escolher vinhos para o portfólio, conversando com produtores, nós sempre focamos na questão qualidade. E tem 3 pilares que nós vamos falar aqui nessa live para entender um pouco melhor a qualidade. Então é importante entender se o vinho tem qualidade, se ele está ok, e depois é a questão de gosto, que é a parte mais divertida, que é a parte que o consumidor final mais se envolve. Então, Kelly, eu vou aproveitar e vou servir aqui na taça o Chiquita Malbec Rosé
para eu ficar não vou mais ficar fácil por de trás, não. responder Eu vou, a eu vou tomar pergunta. junto de você. Olha aí, ó. Excelente. Servindo aqui o Malbec Rosé. Não, a minha Tá indo taça para a sempre é taça. cheia. Eu não tenho taça de taste, não, tá? Muito bem. Tintim, querido. Tchim, Tchim. tchim. Bom, aqui nós temos um rosé na taça, né, Kelly? E para avaliar um vinho do prospecto técnico, nós focamos numa análise que ela vai se dividir em 3 etapas: a visual, a olfativa e a gustativa. Essas etapas elas seguem as defesas naturais do nosso organismo, que é de fato a visão, o olfato e o paladar. Então, o que é importante para nós avaliarmos na parte visual do vinho? Aspectos relacionados à coloração. Independente do vinho, a cor tem que ser sempre límpida, uma cor com bastante brilho. Quando nós podemos olhar o vinho dessa forma para ficar mais claro, né? Ou muitas vezes colocar o vinho contra uma folha branca e deixar a taça num ângulo. Aqui vai ficar um pouquinho difícil, mas eu vou fazer de outra maneira. Quando eu faço esse movimento contra uma folha branca, eu consigo visualizar melhor a matiz de cor. Então aqui ele é uma coloração rosada, tem bastante brilho. A formação do álcool, né, ela fica na lateral da taça. Então, mudou um pouquinho o ângulo aqui. Quando nós fazemos esse movimento, por exemplo, vamos ver aqui se tiramos na taça, o álcool ele vai se formar nessa parte lateral. Fazendo uma análise técnica do vinho que está na minha taça, por exemplo, o primeiro passo é o visual. Aspectos excelentes de cor, brilho, intensidade, né? Um vinho bastante vivo, dá vontade de tomar ele logo. Então esse é um primeiro pilar para a gente avaliar a qualidade de um vinho. O segundo passo, Kelly, seria uma análise olfativa. O que é feito? Levamos o vinho no nariz e vamos buscar os aromas do vinho. Se, porventura, interessante, fica à vontade para compartilhar a sua experiência com o Syrah na taça. Sim, nós temos um desvio nasal. Fica à vontade. Em função do desvio nasal, provavelmente você já deve ter visto, as pessoas que nos acompanham, enólogos e sommeliers, eles fazem esse movimento. Uma narina, depois na outra. A captação de aroma da minha narina direita é melhor do que da minha narina esquerda. Então fica mais fácil compreender. A minha também. Os aromas, né? Também? É interessante, né? Você percebeu a diferença ou não? É muito sutil, mas tem. Como é que é? Muitas vezes passa despercebido. Tem uma técnica para a cabeça aí? Não, na verdade é só concentrar os aromas numa narina e depois na outra. Então, em função do desvio nasal, a gente faz esse movimento. Mas aqui, na verdade, na questão técnica, eu vou buscar algum aroma que possa remeter a um eventual defeito do vinho. Então, por exemplo, se eu perceber algum aroma que lembra um produto químico, muitas vezes o ovo podre, o papelão molhado, enfim, aromas de vinagre, isso pode indicar que o vinho está com algum defeito. O vinho ele é um ser vivo. Alguém pensou nele, ele foi concebido, ele está na garrafa. Se ele for um vinho jovem, o tempo de garrafa dele de evolução é curta ou não vai ter evolução. E se ele for um vinho de guarda e estiver bem armazenado, a evolução dele é longa. Porém, nesse caminho, algo pode acontecer. E nós, assim, para não falarmos muito na questão técnica aqui, para não ficar chato, Bolchonné, por exemplo, um fungo que ataca a rolha e passa para o vinho e compromete o vinho. Então, o aroma ele vai estar diferente, ele vai estar com um odor que vai lembrar uma podridão, por exemplo. O vinho ele pode estar cozido. Se ele não foi bem armazenado e ele ficou por muito tempo sobre uma temperatura elevada, ele vai cozinhar. Geralmente nós levamos no nariz
e você pode perceber algum aroma que lembra milho cozido. Esse é um aspecto negativo. Eu estou falando aqui, só para quem está entrando agora, né, de aromas que podem indicar algum defeito no vinho. Papelão molhado, ovo podre, como a gente falou. Então, a oxidação, por exemplo, se ele estiver oxidado, se algo aconteceu na vedação ou na rolha e entrou um ar, ele vai ter aromas que podem indicar, podem lembrar o vinagre, que é a oxidação. E assim por diante. Então, aqui, neste Malbec Rosé, eu percebo aromas que lembram fruta vermelha fresca, aromas agradáveis. Isso é um aspecto excelente. São aromas limpos, né? Aromas claros. O que você consegue perceber aí no Syrah que está na sua taça? Ameixa. Fruta vermelha, né? Bastante intenso. Você percebe algo dos aromas que eu comentei, que são aromas negativos? Não, tá bom, delicioso. Fico aliviado. Então, isso é um bom sinal. Então, pode indicar que ele está ok em relação... Indica, né, na verdade, que não há defeito na análise olfativa. Interessante. Eu acho lindo, sou suspeito para falar, mas eu acho lindo o rótulo do Chiquidia. Feito isso, Kelly, o outro aspecto para avaliar Estou com o Rosé aqui, mas dá para deixar ali. O outro aspecto para nós avaliarmos a qualidade do vinho, que seria a terceira etapa, é a análise gustativa. Do que se trata a análise gustativa? Nós vamos colocar o vinho no paladar e avaliar, interpretar as sensações que o vinho vai apresentar na boca. Qualquer vinho ele vai ter sempre 3 pilares: o tanino, a acidez e o álcool. E esses elementos, eles precisam estar em harmonia. E eu vou obter a sensação desses elementos quando eu tiver o vinho na minha boca. Na questão técnica, é sempre importante, ou até o consumidor final, para aproveitar mais o vinho sempre, nós sugerimos, né, recomendamos, colocar pouco vinho na boca e circular ele pelas papilas gustativas. Depois de um tempo, você digere o vinho. Assim você vai conseguir interpretar, compreender melhor as sensações. A nossa língua, nós sentimos o doce na ponta, o amargo no fundo, a acidez na lateral, e o tanino ele vai proporcionar uma sensação de secura na boca. Pode parecer estranho, mas basicamente seria isso, Kelly. Tem alguma diferença levantando a boca, o rosto? Na verdade, excelente pergunta. Quando nós levantamos a cabeça com o vinho em boca, o vinho ele vai para o fundo da boca. Então você vai sentir o amargor no fundo da língua. Então é para que ele passe pelas papilas. Depois que nós digerimos o vinho, nós avaliamos o que é chamado de persistência, o retrogosto, né? A persistência. Quanto tempo ele fica na boca? Até eu vou fazer um teste às cegas aqui contigo. Não, perfeito. Mas até para nós interpretarmos, eu percebi que você provou uma vez e depois você provou ele de novo. Você percebeu algum... Não, sem problemas. Deixando um pouco de lado, que eu já vou voltar a retomar essa questão do fundo da boca, você percebeu algo diferente entre a primeira passagem do vinho pela boca comparado com a segunda passagem? A segunda tinha mais acidez. Sentiu ele mais acidez na segunda. É interessante porque sempre vai haver uma diferença, porque há uma diferença grande entre o pH da nossa boca com o pH do vinho. Geralmente os vinhos vão ter um pH entre 3 e 3,5. E a nossa boca vai ter um pH entre 7 e 7,5. Então quando nós passamos o vinho pela boca na primeira vez, você sente ele mais intenso, mais áspero. A segunda vez, como você fez, os pH se nivelam e você sente ele de maneira mais clara, digamos assim. Mas voltando na questão das papilas, de interpretar, colocando no fundo da boca a gente vai perceber aquela sensação do amargor, mas o mais importante é passar o vinho pelas papilas gustativas, digerir o vinho
e avaliar a persistência do retrogosto.